Desde os primórdios da humanidade, em todas as culturas e tradições, o ser humano busca evolução, expansão de consciência, conexão com algo maior. Em meio a tantas escolas, religiões, filosofias e caminhos, uma pergunta surge como um farol. O que é mais importante nessa jornada? Ter fé? Acumular conhecimento? Praticar? Intencionar? Silenciar? Não há uma resposta única e definitiva, mas há caminhos a serem percorridos, experiências a serem vividas e visões a serem integradas. Neste vídeo, vamos explorar cada um desses elementos como se fossem chaves, porque talvez, no final, a chave verdadeira seja a forma como essas peças se encaixam no tabuleiro da alma. Comecemos com a fé. A fé é o ponto de partida para muitos. Ela é a força que sustenta o ser humano diante do invisível. Ter fé é confiar sem precisar ver. É dar um passo no escuro com a certeza de que haverá chão. Nas tradições religiosas, a fé é frequentemente exaltada como virtude suprema. Mas não é preciso ser religioso para ter fé. Basta ser humano. A fé aparece quando alguém recomeça após uma perda, quando alguém escolhe amar de novo, quando alguém ousa sonhar mesmo após tantas quedas. A fé, nesse sentido, é uma espécie de motor interno. Ela impulsiona, ela aquece o coração, ela alimenta a esperança. Mas, sozinha, pode se tornar cega, dogmática, passiva. Por isso, ela precisa dialogar com outras forças. E aí entramos no segundo elemento, o conhecimento. O conhecimento é o mapa. Ele nos dá referências, amplia nossa visão, aprofunda nossa compreensão. Sem conhecimento, a fé pode se tornar superstição, mas com conhecimento, a fé ganha estrutura, discernimento, clareza. O conhecimento permite que questionemos, que investiguemos, que ampliemos nossa consciência de forma sólida. O conhecimento pode vir dos livros, das tradições filosóficas, dos estudos científicos, dos mestres e também da própria vida. Não é apenas o saber teórico, é também o saber experiencial, o que se aprende ao viver, ao errar, ao observar. Conhecimento sem fé, porém, pode se tornar vaidade, arrogância, frieza. Torna-se um castelo intelectual que, apesar de belo, não abriga alma nenhuma. Então surge a prática. A prática é o corpo da jornada. É o momento em que o que se crê e o que se sabe se transforma em ação. Meditar, respirar, orar, escrever, caminhar consciente, escutar com presença, servir ao próximo, cuidar de si, manter rituais de autocuidado espiritual e emocional. Tudo isso é prática. É na prática que a teoria ganha vida. É na prática que a fé se mostra real. É na prática que o conhecimento se revela útil. Sem prática, tudo permanece no campo das ideias e das intenções. E por mais belas que sejam, ideias não transformam realidades sem movimento. A prática é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. É ela que estrutura a jornada. Mas praticar sem consciência também pode levar à rigidez, à mecanicidade, ao automatismo. E aqui entra o quarto elemento, a intenção. A intenção é o espírito que habita cada ação, é o porquê por trás do que se faz. Duas pessoas podem realizar a mesma prática, mas com intenções diferentes. E isso muda tudo. A intenção é como uma semente que determina o fruto. É ela que alinha a prática ao coração. É ela que colore a fé com verdade. É ela que dá propósito ao conhecimento. Uma intenção pura transforma até o gesto mais simples em algo sagrado. Uma intenção egoísta, mesmo por trás de um ato aparentemente virtuoso, enfraquece a energia. Por isso, antes de agir, vale sempre perguntar: qual é a minha real intenção aqui? O que estou buscando com isso? E então chegamos ao silêncio. O silêncio é talvez o mais misterioso de todos esses elementos. Ele não é a ausência de som, mas presença plena. O silêncio é o útero onde todas as outras forças se gestam. É no silêncio que a fé se fortalece.
É no silêncio que o conhecimento se organiza. É no silêncio que a prática se enraiza. É no silêncio que a intenção se purifica. O silêncio é a escuta da alma. É o espaço onde as respostas verdadeiras surgem. É o lugar onde o ego se desfaz e o ser se revela. Mas não é um silêncio de repressão ou isolamento. É um silêncio vivo, consciente, presente. Um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Muitos mestres espirituais valorizavam profundamente o silêncio. Buda silenciava diante de perguntas para as quais a mente não estava pronta. Jesus se retirava ao deserto para silenciar. Lao Tse escreveu que quem sabe não fala e quem fala não sabe. O silêncio não nega o verbo, mas o prepara. Ele é o espaço entre as notas que faz a música ter sentido. É curioso notar que muitas vezes buscamos a resposta para tudo nas palavras, nos discursos, nas teorias, mas há momentos em que o silêncio é o único espaço possível para o real entendimento. Ele não explica, mas revela. Se observarmos bem, esses 5 elementos não são opostos, mas complementares. A fé sem conhecimento pode ser ilusão. O conhecimento sem prática pode ser esterilidade. A prática sem intenção pode ser automatismo. A intenção sem silêncio pode ser distorcida. E o silêncio sem fé pode ser vazio. Mas juntos eles formam um círculo, um ciclo, uma dança. Essa dança não tem começo ou fim. Às vezes a jornada começa com fé, às vezes com uma prática, às vezes com um profundo silêncio. O importante não é por onde se começa, mas como se integra, como se acolhe cada aspecto dessa caminhada. Talvez você tenha mais afinidade com o estudo e o conhecimento. Ou talvez sua alma seja mais devocional e a fé te conduza. Talvez você já esteja em práticas profundas e diárias, ou talvez esteja num momento de silêncio fértil. Qualquer que seja seu ponto atual, ele é válido. E se você olhar com honestidade e carinho, vai perceber que há espaço para ampliar, aprofundar, integrar. É como afinar um instrumento. Cada corda representa um desses elementos. Se uma está frouxa, o som sai fraco. Se está tensa demais, desafina, mas se todas estiverem em harmonia, a música da alma pode ser ouvida, por você e por todos ao seu redor. Então aqui vai uma pausa, um convite para refletir sobre sua própria jornada. O que tem sido seu motor nos últimos tempos? Fé, conhecimento, prática, intenção, silêncio? Qual elemento você sente que está pedindo mais atenção agora? Se você está gostando dessa reflexão, aproveita e curta esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse conteúdo a mais pessoas, que também estão em busca de equilíbrio, sentido e expansão. E se sentir que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilhe. Palavra compartilhada é semente lançada. Na segunda parte deste vídeo, vamos aprofundar como essas forças se entrelaçam na prática espiritual contemporânea, como os antigos mistérios viam essa integração e o que a sabedoria mística diz sobre unir fé, saber, ação, presença e silêncio em um só caminho. E, ao final, faremos uma síntese poderosa que pode transformar sua forma de caminhar. Já exploramos os 5 elementos fundamentais da jornada espiritual: fé, conhecimento, prática, intenção e silêncio. Vimos como cada um deles tem seu valor e como, quando integrados, eles podem formar um caminho completo de autotransformação e despertar. Agora, vamos seguir mais fundo nessa trilha. A pergunta que surge é: como unir essas 5 forças na vida cotidiana? Existe uma fórmula? Existe uma ordem? Ou será que a verdadeira sabedoria está em perceber o ritmo único de cada ser, o ciclo pessoal que se desenha entre o saber e o sentir, entre o agir e o silenciar? Para começar, é importante reconhecer que há momentos diferentes na jornada espiritual. Há períodos em que estamos mais inclinados ao estudo e à reflexão, onde o conhecimento é o alimento principal.
Em outros momentos, sentimos o chamado para o recolhimento, o silêncio, a escuta. Há fases em que a prática se torna essencial, como um ritual de ancoragem, e há aqueles momentos em que tudo parece escuro, incerto, e é a fé que nos mantém em pé. A intenção, por sua vez, é o fio invisível que costura todos esses momentos, como a alma que habita o corpo da experiência. Essa alternância não é sinal de inconstância, pelo contrário, ela revela a inteligência da alma, que sabe o que precisa a cada fase. Mas para ouvir essa inteligência é preciso desenvolver sensibilidade, presença e autocompaixão. Vamos olhar agora para uma visão mais ampla. Em muitas tradições esotéricas e herméticas, os 5 elementos são associados a aspectos fundamentais do ser. Na alquimia, por exemplo, encontramos a ideia de que o verdadeiro ouro se forma quando os 4 elementos clássicos, terra, água, fogo e ar, são purificados e unificados, e um 5º elemento, o éter ou quintessência, os integra. Curiosamente, podemos relacionar os nossos 5 aspectos espirituais a essa estrutura. A fé pode ser associada ao fogo, a centelha interior que impulsiona, que aquece, que motiva. O conhecimento ao ar, o elemento do pensamento, do raciocínio, da lógica, da expansão mental. A prática à terra, firme, concreta, estruturada, enraizada no corpo e na matéria. A intenção à água, fluida, emocional, sutil, presente em tudo, moldando-se à forma da alma. E o silêncio ao éter, o espaço que envolve tudo, o campo onde tudo se manifesta. Com essa analogia, vemos que esses elementos não competem entre si. Eles são expressões diferentes da mesma busca. Assim como o corpo precisa de ar, alimento, calor, hidratação e espaço, a alma também precisa desses 5 pilares para florescer. Muitos mestres contemporâneos alertam que o excesso de foco em apenas um desses aspectos pode desequilibrar a jornada. Um buscador que apenas estuda, mas não silencia, nem pratica, pode se tornar intelectual demais e desconectado da experiência viva. Um outro que só busca praticar, mas sem questionar, pode cair em repetições vazias. Alguém que só tem fé, mas ignora o conhecimento, pode tornar-se vulnerável a manipulações e até mesmo o silêncio, se buscado como fuga e não como presença, pode se tornar uma prisão. O equilíbrio é o segredo, mas como alcançar esse equilíbrio na prática? Uma sugestão é observar sua rotina espiritual ou pessoal como um jardim. Pergunte-se: o que eu estou regando hoje? O que está crescendo? O que está murchando? E então, com amorosidade, escolha trazer mais presença ao aspecto que está sendo negligenciado. Você pode começar o dia com um momento de silêncio e respiração consciente. Pode dedicar uma parte da semana a estudar algo que eleva sua consciência. Pode manter uma prática diária, ainda que breve, como acender uma vela, fazer uma oração ou escrever em um diário. Pode observar com honestidade a intenção por trás das suas ações e palavras, e pode cultivar a fé como uma chama viva, mesmo quando os ventos da dúvida sopram forte. Cada pequeno gesto, quando feito com consciência, transforma o cotidiano em um templo. A espiritualidade não está separada da vida. Ela é a própria vida vivida com presença. Há ainda uma reflexão profunda vinda das tradições místicas sobre a integração desses aspectos. Em alguns caminhos, disse que a verdadeira iluminação não vem de fora, mas de dentro, quando o ser se alinha consigo mesmo em todos os níveis: fé no coração, clareza na mente, coerência nas ações, pureza nas intenções, paz no silêncio. Esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos, com erros e acertos, avanços e recuos. Mas ele é possível. E quando ele acontece, algo muda. A pessoa se torna presença. Ela não precisa falar muito. Sua simples existência
comunica algo profundo. Ela se torna como um espelho, onde outros também podem se enxergar com mais verdade. Outro ponto que vale trazer é o papel da dúvida nessa jornada. Muitos acreditam que a dúvida é inimiga da fé, mas, em verdade, ela pode ser sua aliada. A dúvida honesta nos leva à busca. Ela nos obriga a olhar mais fundo, a questionar, a refinar nossas crenças. A fé que sobrevive à dúvida é mais forte, mais madura, mais verdadeira. O mesmo vale para o conhecimento. Questionar não é desrespeitar, é aprofundar. A intenção também pode ser revisitada com humildade. Às vezes acreditamos estar agindo com pureza, mas há desejos ocultos, medos, inseguranças, e está tudo bem. Somos humanos. A consciência cresce quando temos coragem de olhar com verdade para o que está por trás das nossas escolhas. E o silêncio, o silêncio. Ele nos convida a escutar essas camadas internas, a dar voz ao que está além das palavras. O silêncio nos cura. Ele nos lembra que nem tudo precisa ser compreendido agora, que há um tempo para o verbo e um tempo para a pausa, e que os dois são sagrados. Diante de tudo isso, a pergunta inicial, o que é mais importante? Talvez se transforme. Porque ao longo do caminho percebemos que não se trata de eleger um entre os 5, mas de aprender a dançar com todos. Como um maestro que rege uma orquestra, o buscador espiritual aprende a escutar os diferentes instrumentos da alma e a criar uma harmonia viva e mutável. Cada pessoa terá sua combinação, cada jornada terá seus ciclos. E tudo bem. A espiritualidade não é um molde rígido, mas uma escultura viva que se esculpe de dentro para fora. Por isso, mais do que seguir fórmulas, o convite é cultivar presença. Observar com amor, ajustar com consciência. Permitir-se ser principiante todos os dias, mesmo depois de anos de caminho, porque o verdadeiro sábio é aquele que nunca perde a capacidade de aprender. Então, voltando à pergunta inicial, o que é mais importante? Fé, conhecimento, prática, intenção ou silêncio? A resposta pode ser, o mais importante é aquilo que você está precisando agora. E amanhã pode ser outro. E tudo bem. Se este conteúdo te tocou, se ele abriu novos caminhos dentro de você, inscreva-se aqui no canal Caminho da Lua. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos com profundidade, com verdade e com muito amor. E nos comentários, me conta, qual desses 5 elementos está mais presente na sua vida hoje? E qual está pedindo mais atenção? No próximo vídeo, vamos explorar uma pergunta poderosa. Jesus foi um mestre espiritual, um revolucionário político, um avatar divino ou um mito? Prepare-se para uma jornada pelas camadas históricas, simbólicas e espirituais desse personagem que transformou o mundo e que ainda hoje provoca reflexões profundas sobre fé, consciência e verdade. Te espero lá.